Agradecemos a presença e as palavras dos componentes da mesa e os convidamos para ocupar um lugar no auditório para ouvirmos a professora Marta Valentim, que vai nos brindar com a conferência Gestão da Informação e do Conhecimento em Unidades e Serviços de Informação. À vontade. A professora Marta Lígia Pomim Valentim tem pós-doutorado pela Universidade de Salamanca, Espanha, em 2011 e 2012, livre docente em Informação, Conhecimento e Inteligência Organizacional pela Unesp, doutora em Ciência da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, em 2001, e mestre pela PUC Campinas, em 1995. Docente de graduação e pós-graduação da Universidade Estadual Paulista, Unesp, Marília, bolsista de Produtividade em Pesquisa, PQ, do CNPq, na área de Inteligência Competitiva Organizacional, Gestão da Informação e Gestão do Conhecimento. É líder do Grupo de Pesquisa Informação, Conhecimento e Inteligência Organizacional. Coordena o projeto de pesquisa Percepções do Valor da Informação, a importância da gestão da informação e do conhecimento em ambientes empresariais. É organizadora e autora de vários livros na área. E agora vai nos brindar, então, com a sua conferência. Professora Lígia. Bem, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, né, da coordenação do curso de mestrado profissional da UDESC e também agradecer a comissão organizadora do CBBD, FEBAB e SCD por esse convite de estar aqui participando desse momento tão importante para a UDESC, em especial com a implementação desse mestrado profissional, que eu tenho certeza será um sucesso. E a minha fala, obviamente, teria que ter uma relação estreita com a temática do mestrado profissional, que é em gestão, né? Então, elegemos esse tema, que é a gestão da informação e do conhecimento, em unidades e serviços de informação. Bem, gerenciar unidades e serviços de informação, hoje, né, nesse momento em que vivenciamos, é um desafio. É um desafio porque temos transformações muito significativas ocorrendo já há algum tempo, mas que têm um impacto na sociedade, um impacto de grande porte na sociedade. E as unidades de informação, sejam públicas, sejam privadas, né, sejam de diferentes segmentos, elas são condutoras, ou são mais do que condutoras, elas de algum modo, influenciam, né, para que essa sociedade se sinta mais confortável nessas transformações significativas que acontecem. Então, logicamente, essas transformações, elas impactam não só o meio, né, mas a cultura, a forma e a relação entre as pessoas, e a informação e o conhecimento, de fato, passam a ter um papel extremamente importante nessa sociedade que nós vivemos. Sem dúvida nenhuma, as unidades de informação, elas precisam pensar essa sociedade, essas transformações que impactam a sociedade, as relações humanas e o que representa a informação e o conhecimento para esses indivíduos, para essas comunidades, e, portanto, todas as estratégias já são desafiadoras, de algum modo são desafiadoras, porque essa realidade vivenciada é uma realidade mutante, que tem uma dinâmica transformadora, né? Então, hoje nós temos uma situação que daqui a 2 anos, por exemplo, não será a mesma, né? Quando nós pensamos, por exemplo, nessas novas gerações que são nativos digitais, como essas pessoas vão se relacionar com a informação e o conhecimento? Qual o papel das unidades e serviços de informação nesse contexto?
Uma outra questão importante é que a sociedade, justamente por conta de todos esses impactos e essas influências transformadoras, né, de uma sociedade, a informação e o conhecimento é extremamente importante. A informação e o conhecimento se constituem em elementos extremamente importantes. E aí, essa consciência do que a informação vale, o valor que a informação tem, também é algo que as unidades de informação, os serviços de informação, podem e devem trabalhar junto aos indivíduos de uma determinada comunidade, de uma determinada sociedade. Sem dúvida, para os gestores, esse desafio é extremo, porque as unidades de informação, elas hoje são híbridas, né? São híbridas. Nós temos todos os tipos de situação dentro de uma unidade de informação, dentro de um serviço de informação. Nós temos uma sociedade que não é nativa digitalmente e uma sociedade que é nativa digitalmente. Então, nós temos que saber lidar com públicos diferentes, com demandas diferentes, com necessidades diferentes. E, sem dúvida nenhuma, se a gente pensar, por exemplo, em movimentos que ocorrem no mundo, que são movimentos importantes, como, por exemplo, o movimento CopLeft, que trabalha a importância do acesso gratuito à informação, contra um movimento que é um movimento mais tradicional no âmbito da informação e do conhecimento, internacionalmente falando, que advém da indústria da informação, que é o movimento Copyright, que defende esses direitos. Então, são dois movimentos contrários, paradoxais, e que as unidades de informação, os serviços de informação, têm que prestar atenção para esses caminhos, esses desafios, essas perspectivas futuras, né? Para onde nós estamos caminhando, o que nós vamos defender, que desafio nós temos e como nós colocamos a unidade de informação e o serviço de informação nesse contexto desafiador, com movimentos tão contrários, tão paradoxais. Além disso, qual é o papel da unidade de informação ou de um serviço de informação na nossa sociedade, principalmente pensando a sociedade brasileira? Qual é o papel? Nós temos, por exemplo, problemas básicos, né? As unidades e serviços de informação de hoje no Brasil, com exceções evidentes, mas a grande maioria das nossas unidades de informação e dos nossos serviços, eles são dirigidos a pessoas que leem, a pessoas que sabem ler. Que desafio nós temos, enquanto gestores de unidades de informação, de serviços de informação, para a grande maioria dos brasileiros que são alfabetos funcionais ou que não sabem ler. Essas pessoas, elas estão excluídas do nosso escopo de trabalho. Então, obviamente, são grandes desafios que nós temos como gestores desse tipo de unidade de trabalho. Também é importante, justamente pelo impacto das tecnologias de informação e comunicação, a transformação no âmbito educacional. Nós temos muitas novidades nessas áreas, as bibliotecas universitárias, as bibliotecas escolares, as bibliotecas públicas, enquanto vetores de uma nova possibilidade de educação para a população. Então, se a gente pensar, por exemplo, em cursos à distância, como é que essas unidades de informação vão realmente trabalhar produtos e serviços de informação para esse contexto que nós desconhecemos, estamos aprendendo junto com essa novidade, que é trabalhar, né, à distância. Como é que nós fazemos? De que maneira nós podemos melhorar isso? Se nós pensarmos, por exemplo, nos repositórios institucionais que vão ao encontro do movimento CopLeft, contrário ao movimento Copyright, como nós gestores de bibliotecas universitárias, de bibliotecas escolares, de bibliotecas públicas, vamos trabalhar esses conteúdos de informação nesse embate entre Copyright e Copyleft. Enfim, como nós vamos trabalhar produtos e serviços de informação pensando as mídias,
que nós temos? Celulares, smartphones, não é? Os tablets e o que vem mais por aí, porque as novidades elas surgem a cada ano. A cada ano nós temos novas mídias, novas tecnologias. Né? Então, quando nós olhamos os desafios que nós temos, são muitos, são enormes desafios. E também, quando a gente pensa nas competências em informação, não só do nosso público, mas do próprio profissional. Quer dizer, como profissional que atua nessas unidades de informação, e aí eu estou dizendo não só bibliotecário, mas todos os profissionais que atuam em unidades e serviços de informação, seja bibliotecário e seja profissionais de outras áreas que complementam ali atividades, ações voltadas para a comunidade atendida. Quais são as competências em informação que esse profissional tem para poder realmente superar esse desafio, essas transformações que impactam na nossa atividade diária, na nossa atividade cotidiana. E, extrapolando isso aí para o próprio público que nós atendemos, para as comunidades, para os segmentos que nós atendemos, como nós estamos trabalhando a competência em informação dessas pessoas, né, para acessar, de fato, a informação como uma ação transformadora para construir conhecimento. Então, sem dúvida nenhuma, é necessário que esse gestor construa uma visão de futuro. Ele precisa dessa visão de futuro para poder se posicionar nesse presente, para poder traçar uma estratégia de ação ou várias estratégias de ação visando esse futuro. Sem dúvida nenhuma, uma questão que é importantíssima é a atividade colaborativa, que eu acho que, em geral, os gestores de unidades de informação acabam fazendo o seu trabalho muito voltado para a unidade em que ele está atuando, né, e não compartilha, não trabalha uma rede significativa para poder, inclusive, subsidiar as ações que vão ser internalizadas nessa unidade de informação, ou nesse serviço de informação. Então, trabalhar de maneira colaborativa é extremamente importante, principalmente quando nós temos um país como o Brasil, que é um país imenso, de dimensões incríveis, e que nós temos e sabemos de tantas experiências bem-sucedidas, né, mesmo sem recursos, muitas vezes, mas que funcionam. Então, essa troca, esse compartilhamento, essa colaboração deveria ser uma atividade que o gestor responsável por uma unidade de informação ou um serviço deveria trazer para a sua prática gestora. Uma outra questão importante também é que teríamos, obviamente, que ter uma percepção mais ampliada das questões globais, do que está acontecendo no mundo, de que maneira os problemas são resolvidos, não só em países de primeiro mundo, porque, obviamente, esses países possuem recursos e estruturas que nós aqui no Brasil ainda não temos, mas países similares, países que podem ter uma situação informacional muito próxima à que nós vivenciamos no Brasil. Então, como é que esses gestores de unidade têm resolvido essas questões nesses países? Para justamente poder trazer para o local, trazer para a nossa realidade. Obviamente que nós não vamos copiar, porque isso não funciona. Nossa realidade é a nossa realidade. Mas olhar o que está acontecendo fora, né, em países similares, e, obviamente, ver o que dá certo e pensar como isso pode ser implementado aqui, ou melhorado, ou de uma outra maneira, ajustado à realidade, é importante. Sem dúvida também, quando nós pensamos em gestores de unidades de serviços de informação, nós temos situações de gestores que não trabalham numa unidade de trabalho única. Ele é responsável por um sistema, ele é responsável por uma rede de unidades de informação.
Ou ele é responsável por uma unidade de trabalho que congrega todos os setores de uma determinada organização. Então, nós temos muitas situações distintas e que esse gestor, então, ele vai trabalhar tanto de uma maneira interorganizacional ou transversal, né, intra-organizacional. Das duas maneiras, ele vai poder desenvolver, desempenhar um trabalho bastante importante. Quando a gente pensa, né, no econômico, no social, no tecnológico, nós temos aí, portanto, uma complexidade, né? A sociedade atual, a sociedade contemporânea é complexa, sem dúvida nenhuma, porque as questões, elas são imbricadas, elas não são separadas. Quando a gente pensa, por exemplo, na lei de acesso à informação, o que isso impacta para um gestor tem uma magnitude incrível, né? Então, uma política pública, ela vai ter um impacto bastante grande na atuação desse gestor. E aí, quando a gente pensa em economia, claro, o Brasil agora está destinando, a partir de uma aprovação no Congresso, 50% para a educação. O que vai representar isso, por exemplo, para os gestores de bibliotecas escolares? Isso vai mudar um cenário, que era um cenário sem recurso. De repente, vai ter recurso. Como é que os gestores das bibliotecas escolares, por exemplo, vão trabalhar isso? Como vão se preparar para isso, na hora que esse dinheiro chegar? Enfim, então, todas as questões de um país, elas, sem dúvida nenhuma, têm um impacto em unidades de informação. Os serviços de informação, eles têm que atender a demandas e necessidades específicas, obviamente, e para isso nós precisamos pensar nesse público de uma maneira segmentada. Eu não posso, enquanto gestor de uma unidade de informação, trabalhar com um público de uma maneira, um determinado público de uma maneira ampla. Eu preciso trabalhar de maneira segmentada. Eu tenho diferentes necessidades, diferentes demandas, portanto, eu tenho que produzir, elaborar diferentes produtos e serviços de informação. Isso é extremamente importante. Nós não podemos mais pensar na nossa comunidade pública. Nós temos que pensar em um indivíduo, em um grupo de indivíduos, em um segmento de sociedade. Além disso, nós precisamos de modelos de gestão eficiente, modelos que deem conta de todas essas complexidades, de todos esses desafios. Então, sem dúvida, a gestão da informação e a gestão do conhecimento podem sim contribuir para que um gestor atue de uma maneira mais eficiente na sua unidade de trabalho. A gestão da informação, ela vai ter, obviamente, um foco nos fluxos formais de uma unidade de informação, de um serviço de informação. Para isso, obviamente, várias atividades têm que ser desenvolvidas. Eu preciso prospectar, eu preciso monitorar, eu preciso filtrar as informações que são produzidas nessa unidade de trabalho e as informações que são produzidas, elaboradas fora dessa unidade de trabalho, justamente que possam servir de insumo para as ações organizacionais ali internas. Eu preciso tratar, analisar, agregar valor, armazenar, preservar, né? E, obviamente, as tecnologias são base para isso, são ferramentas para isso. Disseminar isso junto aos profissionais, bibliotecários, junto aos técnicos, aos auxiliares, a outros profissionais que atuem ali naquela unidade de trabalho e também ao público. Então, são múltiplas funções. E elaborar produtos e serviços de informação customizados. Como eu disse, não podemos mais elaborar um produto pensando no público, mas em parcelas, em segmentos. Né? E a gestão do conhecimento? Né? A gestão do conhecimento, ela, sem dúvida, vai atender um outro lado. Né? Eu trouxe essa citação, que é do Malhotra, que diz o seguinte: a gestão do conhecimento
refere-se às questões críticas de adaptação organizacional, sobrevivência e competência, em face das mudanças ambientais cada vez mais descontinuadas, essencialmente enfoca os processos organizacionais que buscam combinar a sinergia entre a capacidade de processamento de informação e a capacidade criativa e inovadora dos indivíduos. Ou seja, é uma combinação de informação, tecnologias de informação e comunicação, aprendizagem, competências e know-how. Todas essas coisas devem ser geridas em organizações, unidades, sistemas e serviços profissionais. Essa citação mostra o que é e o que representa a gestão do conhecimento em qualquer tipo de ambiente de trabalho. Uma unidade de informação, um serviço de informação, não pode prescindir da gestão do conhecimento. Isso é essencial, é extremamente importante. Por quê? A gestão do conhecimento vai trabalhar os fluxos informais, diferentes da gestão da informação, que trabalha com os fluxos formais, com aquilo que é registrado, com aquilo que é produzido e está, de algum modo, estruturado. A gestão do conhecimento, ela vai justamente trabalhar toda uma parte informal da unidade de informação ou do serviço de informação e, obviamente, a partir disso, vai desenvolver competências nesse grupo de trabalho, né, para que esse grupo possa compartilhar, socializar, né, o conhecimento construído. Essa dinâmica, né, é extremamente importante para que as organizações realmente sejam eficientes naquilo que querem, naquilo que pretendem ser, né? E, logicamente, para isso, existem métodos, existem técnicas que auxiliam nessa dinâmica de compartilhar, de socializar, de se apropriar, né? O indivíduo, para desenvolver competências, ele precisa aprender a fazer muitas coisas. Para que ele desempenhe, para que ele desenvolva competências, ele tem que ter um primeiro momento de reconhecer uma informação importante para ele mesmo, né, de se apropriar dessa informação e de relacioná-la àquilo que ele conhece para construir um novo conhecimento ou um conhecimento incremental. Então, essa dinâmica entre a formalidade e a informalidade num contexto de trabalho é extremamente importante. Um gestor, ele tem que dar condições para que essa dinâmica funcione muito bem. A unidade de informação, né, o que é uma unidade de informação? Então, eu trouxe aqui uma tentativa da gente pensar a unidade de informação como um organismo social, dirigido e composto por 2 ou mais sujeitos organizacionais, que atuam com o propósito informacional definido. Essa unidade de informação, ela tem que ter o seu propósito claro para quem ali atua. Definido, muito bem definido. Almejando um determinado objetivo, uma meta, ações, né, que vão, sem dúvida, ao encontro, à direção de um determinado público, de uma determinada comunidade, uma determinada sociedade. Então, sem dúvida nenhuma, se a gente pensar na gestão da informação e na gestão do conhecimento nesse contexto, a informação, ela precede a comunicação, a tecnologia, o conhecimento e a ação. Então, a informação, ela é base, ela é insumo para toda parte comunicacional, para a construção de conhecimento e para os sistemas de informação, ela precede, ela é anterior. Né? Por isso a importância de se trabalhar a gestão da informação nesse contexto. A informação, então, ela é insumo desse saber, dessa construção de conhecimento, né? E, obviamente, ela sempre será um insumo para essa construção com o papel do sujeito, o ator,
principal dessa construção de conhecimento é o sujeito organizacional. Ele constrói isso a partir da relação que ele estabelece com a informação e com o que ele necessita, com o que ele precisa em termos de construção de conhecimento, ou seja, ele busca uma informação consciente ou inconscientemente para sanar, ou, se não sanar, para buscar um pouco mais de segurança nessa construção de conhecimento para uma ação, com um objetivo. E aí, sem dúvida, também a unidade e o serviço de informação, esse espaço, ele tem que propiciar que esse encontro entre informação e conhecimento, que o sujeito vai ser o ator principal, possa acontecer. Né? Isso é muito importante, extremamente importante. Então, na gestão da informação, nós precisamos, desde os bancos, bases de dados, sistemas de informação, até outros espaços que permitam que essa informação apropriada pelo indivíduo possa ser compartilhada, possa ser trocada. Né? E aí, quando a gente pensa nesse espaço, né, logicamente aqui eu trouxe o que o Nonaki e o Takeuchi chamam de contexto de compartilhamento, como eles chamam, BA, né, que é o coletivo e o individual. Uma unidade de trabalho, um serviço de informação, precisa propiciar um contexto de compartilhamento. Por mais que a gestão da informação seja bem feita nessas unidades de trabalho, se não houver um contexto de compartilhamento, a informação ela vai ficar individualizada, ela vai estar junto do sujeito. E o contexto de compartilhamento propicia que essa construção de conhecimento coletivo ocorra. Né? Então, o contexto de compartilhamento é extremamente importante. E aí, depois, logo à frente, eu vou falar de algumas possibilidades que vão propiciar esse contexto de compartilhamento. Porque são muitas as possibilidades que nós temos para criar esse contexto de compartilhamento. O mais importante é que o gestor de uma unidade de informação, de um serviço de informação, perceba que, sem dúvida nenhuma, esse espaço ele é fundamental. Não só para a construção de conhecimento, mas para a gente compreender de que maneira aquela unidade de informação atua, trabalha, de que maneira se trabalha a informação, a valorização dessa informação e assim por diante. Quando a gente fala em planejamento, é tão óbvio, né? É muito óbvio, mas eu não quis tirar. Eu pensei, vou tirar, porque é tão óbvio. Mas eu falei, não vou tirar. Porque parece que às vezes a gente esquece. O gestor, em termos de gestão da informação, o grande instrumento para o gestor, em termos de informação, de gerir informação numa unidade de informação, num serviço, parte do planejamento. Porque o planejamento, ele vai, de algum modo, definir, determinar missão, visão, objetivos, metas, propósito, que isso é absolutamente essencial para o indivíduo que trabalha numa unidade de informação ter clareza para onde ele vai, que caminho ele toma, o que é prioridade, o que não é prioridade, como funciona, quais as responsabilidades de cada um, qual a função de cada um nesse contexto. Então, sem dúvida nenhuma, para a gestão da informação, numa unidade de trabalho, o planejamento, ele não só é básico, como ele é essencial. Essencial. É do planejamento que nós tiramos muitas informações. É do planejamento que nós conhecemos as realidades de cada setor, os pontos fortes, os pontos fracos, as coisas que cada um almeja em termos de futuro, de perspectivas. Então, eu quis manter, mesmo com a obviedade, mas porque é muito importante para a gestão da informação. Outra questão importante é a cultura. Quando nós pensamos em gestão da informação e gestão do conhecimento,
nós não podemos deixar de trabalhar a cultura. Porque ali, numa unidade de trabalho, nós temos valores, nós temos ritos, nós temos mitos, nós temos vários elementos que, de algum modo, impactam na gestão da informação e na gestão do conhecimento. Então, nós temos que trabalhar esses valores, nós temos que trabalhar esses ritos, esses mitos, essas crenças. Isso faz parte da gestão do conhecimento. Nós temos que desenvolver valores, crenças, ritos e mitos que valorizem o compartilhamento, que valorizem a apropriação de informação, que valorizem o trabalho colaborativo e assim por diante. Um outro aspecto é a comunicação organizacional, que é extremamente importante também. Por quê? Porque a comunicação ela vai propiciar a interação humana. Mas quando a gente pensa em comunicação, é muito mais do que simplesmente ter um chat, ter uma rede, ter um fórum de discussão. É inclusive no âmbito físico. Nós precisamos, por exemplo, trabalhar com um espaço físico que permita essa interação. Então, os recursos tecnológicos, obviamente, mas não só os recursos tecnológicos, nós precisamos de um espaço que propicie essa comunicação de uma maneira efetiva. Mapeamento de fluxos formais e informais. Isso também é extremamente importante. Por quê? Porque nós temos que ver quais são as bases, bancos de dados, sistemas que cada setor usa, como é que esses sistemas conversam, o que é formalizado, o que não é formalizado, de que maneira o gestor da unidade de informação retira isso da informalidade e passa para a formalidade. Porque quanto mais nós tivermos uma integração da gestão da informação e do conhecimento, mais nós teremos a formalização de dados e informações para que todos possam acessar. Então, é uma dinâmica que nós temos que buscar construir dentro dessas unidades informacionais. Os fluxos, eles têm um papel também importante. Por quê? Porque eles propiciam um controle do que é desenvolvido, um feedback para o gestor de cada setor, de cada área e para o gestor principal, justamente para que ele possa corrigir rumos, para que ele possa inserir novas coisas que foram esquecidas, ajustar coisas que não têm mais sentido e assim por diante. Estabelecimento também de políticas e normas organizacionais. Isso é muito importante para a gestão da informação. Eu preciso, enquanto trabalhador de uma unidade de informação, de um serviço de informação, ter políticas, instrumentos normativos para eu desempenhar de uma forma eficiente. Isso é muito importante. Então, normas de qualidade, instruções de serviços, instruções normativas e por aí vai. A definição de responsabilidades e de autoridades, até onde eu posso ir, até onde eu posso decidir, o que me compete, o que me compete ao meu colega, o que compete ao meu superior. E, obviamente, toda uma rotina de procedimentos que tem que ter uma qualidade. Então, os fluxos, o mapeamento desses fluxos vão possibilitar que o gestor enxergue todos esses aspectos de uma maneira bastante clara. As competências para o profissional da informação, para os profissionais de outras áreas que atuam em unidades de informação, em serviços de informação. Isso é extremamente importante. Não há como se trabalhar, né, numa unidade ou num serviço sem pensar no desenvolvimento dessas competências essenciais. Cada unidade de informação, cada serviço de informação vai precisar de competências especiais distintas. Se eu estou numa biblioteca escolar, por exemplo, as competências essenciais ali são diferentes das competências essenciais de um centro de documentação numa empresa, por exemplo. É totalmente diferente. Algumas são idênticas, mas se nós pensarmos de uma maneira holística, claro que são competências essenciais distintas. Isso tem que ser levado em consideração, justamente porque esses profissionais têm que realmente receber essas competências.
Essas competências, elas são básicas para que ele possa, de fato, gerir essa unidade de informação, ou uma área dessa unidade de informação, de uma maneira competente, né, no sentido das competências aqui, e, obviamente, também poder produzir, né, informação e conhecimento para esse público e disponibilizar serviços e produtos que, de fato, atendam às necessidades demandadas. As redes colaborativas é extremamente importante. E aí, as redes colaborativas, elas podem ser verticais dentro de uma mesma unidade de trabalho, né? Nós trabalhamos com várias pessoas de diferentes áreas e, por exemplo, definindo um projeto desafiador, onde você traz pessoas com competências específicas para trabalhar colaborativamente no sentido de implementar um novo projeto, ou também o gestor da unidade de informação pode trabalhar uma rede colaborativa fora do seu espaço de trabalho. Então, a unidade de informação ou o serviço de informação vai compor uma rede nacional, uma rede estadual, uma rede internacional, ou uma rede de um segmento específico da área de informação, seja o que for, uma rede que extrapola o próprio ambiente organizacional no sentido de trocar experiências, de trocar informação, de compartilhar conhecimento para que isso seja implementado internamente naquele contexto, naquela realidade. Uma outra forma também de se trabalhar a gestão da informação e do conhecimento são as páginas amarelas, ou o Who's Who, que identifica quais são as pessoas com as competências essenciais para determinada questão. Então, essa informação, ela é disseminada internamente. Nós sabemos quem é que possui aquela competência, quem é que tem aquela determinada habilidade, né? E isso é essencial, porque justamente, muitas vezes, os próprios trabalhadores, os próprios sujeitos organizacionais de unidades de trabalho desconhecem quem é que sabe, às vezes, alguma coisa. E, às vezes, aquela pessoa está ali buscando, desempenhando, sem ter o conhecimento necessário, e desconhece que alguém lá da área A, da área B, possui aquele conhecimento que poderia justamente estar auxiliando e contribuindo para aquele desempenho, para aquela atividade. Os mapas conceituais também são interessantes nesse contexto da gestão da informação e do conhecimento, porque, obviamente, vai se trabalhar não o conhecimento propriamente dito, ou seja, não se extrai o conhecimento das pessoas, não é isso, mas se trabalha exatamente conceitos, definições, valores que são importantes para esses sujeitos organizacionais e, a partir de gráficos que são estruturados, né, nesse mapeamento, nós conseguimos identificar o que é relevante, o que é prioritário e como as pessoas compreendem determinados aspectos daquela unidade de trabalho, daquele serviço que está sendo desenvolvido, da relação com o público que se atende e assim por diante. Storytelling também é uma outra maneira de trabalhar gestão da informação e conhecimento. Geralmente, o brasileiro, de uma maneira geral, a nossa cultura, ela não valoriza, né, aquela pessoa que já desempenhou durante muito tempo na unidade de trabalho. Geralmente, ao contrário, se menospreza e às vezes até se ridiculariza, infelizmente. Mas isso deve acabar. Porque essas pessoas, elas sabem como é que as coisas foram construídas. E a gente tem uma identidade. A gente tem uma identidade. Essa identidade, ela tem que ser reconhecida. E aí, o storytelling, ele é muito importante. Porque eu, por exemplo, como um sujeito organizacional que chega numa unidade de informação para trabalhar, quando eu recebo essa informação de como é que as coisas foram constituídas, de que por que aquela estrutura daquela maneira, por que alguns serviços foram implementados e outros não estão ali, eu compreendo o contexto.
Isso é fundamental. Então, sem dúvida nenhuma, o storytelling, ele deveria ser uma prática nas unidades de informação, né, ou nos serviços, justamente para recuperar essa memória, para recuperar o que é valoroso para aquela unidade de trabalho. E aí, claro, você pode colocar isso de várias maneiras. Você pode fazer seminários, você pode recuperar isso e colocar no website da unidade de informação, você pode criar um banco de dados específico para isso. Aí são N possibilidades. O benchmarking é uma outra forma de se trabalhar a gestão da informação e gestão do conhecimento, que é importante, né, no contexto do benchmarking. Claro que isso é utilizado por empresas competitivas, mas nós podemos usar isso no contexto da unidade de informação, do serviço de informação. Porque sempre nós temos gente que faz melhor que a gente. Às vezes não, a gente às vezes é o melhor. Mas aí nós vamos compartilhar o que nós fazemos de melhor com os outros. Né? Quando nós não somos o melhor, nós vamos à busca disso. Fazemos um benchmarking. Olha, a unidade de informação A, a unidade de informação B, trabalham de uma maneira mais eficiente, têm uma relação com a comunidade mais, enfim, efetiva. Como eles fazem? O que eles fazem que dá certo? De que maneira eles trabalham? Então, vamos ver, vamos lá aprender com eles. Então, o benchmarking é muito interessante sob esse ponto de vista, porque, na verdade, você compartilha com quem tem excelência. E pode, obviamente, ajustar essa realidade, que não é sua, mas você pode trazer e ajustá-la para a sua realidade. Bem, finalizando, também existem ferramentas que ajudam na gestão da informação e do conhecimento. Né? Em unidades de informação, aí tem algumas, como, por exemplo, os mapas conceituais, as redes, aprendizagem organizacional ou trabalho coletivo colaborativo. E aqui eu sugeri alguns, mas existem N possibilidades. O que é importante? É importante que o gestor de uma unidade de informação, de um serviço de informação, entenda que a gestão da informação e do conhecimento deve ser uma prática e que ele pode trazer recursos tecnológicos e métodos específicos para que isso ocorra de uma maneira eficiente. Bem, finalizando então, a gestão da informação e do conhecimento, ela é importante para qualquer tipo de unidade de trabalho, não só para as unidades de informação, né, para os serviços de informação. Para qualquer unidade de trabalho. Isso é fundamental. Né? Se nós pensarmos numa empresa, numa universidade, né, numa igreja, não importa que tipo de organização seja. É fundamental para que o trabalho, de fato, seja efetivo e tenha qualidade. Os gestores, no caso das unidades de informação, dos serviços de informação, precisam ressignificar o valor desses organismos junto à sociedade. Isso é fundamental. O que uma unidade de informação representa para uma comunidade, para uma sociedade. Isso é papel do gestor. E, para isso, ele pode, sim, deve, sim, utilizar a gestão da informação e do conhecimento, né, internamente, para poder levar esse ressignificado para a sociedade. O nível de complexidade é grande. E eu acredito que cada vez mais nós vamos ter desafios aí, porque a tecnologia ela veio para ficar e ela não vai parar. É um desafio para nós, muito grande. E o gestor de qualquer tipo de unidade de informação, seja pública, privada, seja pública, no sentido da biblioteca pública, seja escolar, seja empresarial, sem dúvida nenhuma, é um desafio muito grande, porque nós temos uma revolução mesmo, no uso da informação, no acesso da informação, na construção de conhecimento, na relação do homem com a informação e com o conhecimento. E, sem dúvida, a cultura e a comunicação, internamente, tem que ser muito bem trabalhados. Por incrível que pareça, porque as unidades de informação, muitas vezes, são pequenas, são unidades de trabalho pequenas. Nem sempre, mas na grande parte, em grande parte, nós temos unidades de trabalho que são pequenas, mas, mesmo assim, nós temos dificuldade, como gestores, de trabalhar determinados valores e a própria comunicação.
Então, é, vamos dizer assim, uma atividade essencial e básica para o gestor, trabalhar esses dois elementos, que é a cultura e a comunicação. Bem, aqui a bibliografia, né, que eu utilizei para essas lâminas. Agradeço e me coloco à disposição para qualquer pergunta. Obrigada, professora Marta. Nós ainda temos alguns minutos e podemos abrir para a plateia participar, com perguntas, considerações. As meninas estão aqui com o microfone. Aqui tem alguém ali. Aqui no meio, ó. Olha, você tem meu e-mail, depois me manda um e-mail que eu tenho material, eu tenho artigos sobre isso que eu posso te mandar. Mas, sem dúvida, seria uma coisa importante de ser trabalhada junto com a área de recursos humanos, né? Porque, sem dúvida nenhuma, existem algumas técnicas que você pode aplicar justamente para resgatar essas competências essenciais de pessoas, não só da unidade de informação, mas de outras áreas que podem contribuir com a unidade de informação. Então, a primeira coisa seria realmente ir até os recursos humanos, dizer da tua necessidade como gestora, e aí fazer uma programação para que seja aplicada algum método ou técnica, que aí é o que eu vou te passar, que existem algumas, justamente para que as pessoas daquela organização que você está sejam identificadas em termos de competências. E aí você depois vai manter contato com aquelas que você quer para desenvolver alguma atividade, enfim, aí geralmente são objetivos específicos que a unidade de informação tem para poder atender uma necessidade de um público, ou até internamente alguma coisa, uma capacitação, ou seja o que for, né? Aí no seu objetivo. Mas os recursos humanos é a área ideal para que possa haver essa parceria e desenvolver isso. Se não houver uma receptividade da área, eu tenho textos que mostram quais são as técnicas. Aí o que você teria que fazer seria buscar os líderes de cada área da tua organização, dizer para que você quer isso, né? Qual o objetivo disso, e pedir que o pessoal participe e demonstre por meio dessas técnicas quais são as competências. E aí você vai fazer a sistematização. Tá? E daí, a hora que você precisar, você vai entrar diretamente em contato com essas pessoas. Mas, geralmente, o pessoal de recursos humanos gosta disso, porque é importante para eles terem isso também mapeado. Não? Bem, faz a primeira tentativa. Se não der, aí vocês mesmos da unidade de informação fazem esse trabalho que seria do pessoal de recursos humanos. Né? Okay.
pode mandar, tem muito material de storytelling. E o que acontece é que a nossa cultura, nós estamos numa cultura ocidental que não valoriza o conhecimento construído, né? Não valoriza. O novo é o belo, né? O novo é o maravilhoso. E a gente esquece que essa trajetória das pessoas, essa construção de conhecimento que foi feito ao longo da vida, experienciando, estudando, construindo mesmo, né, que tem um valor extremo. Um gestor de unidade de informação, ele, sem dúvida nenhuma, antes das pessoas se aposentarem, porque muita gente faz isso, né? Olha, nós temos ali o fulano que ele vai se aposentar ano que vem. Então, antes dele se aposentar, então, peraí, vamos tentar fazer alguma coisa, tal, para ver se... Não, isso devia ser um trabalho sistemático. Sistemático. Por quê? Eu defendo muito uma coisa. Você só conhece... Na verdade, não é meu, né? Eu sigo muito Edgar Morin, que é um intelectual francês, e ele fala muito isso. Você só conhece, né, o que conhece quando você explicita, quando você compartilha. Muitas vezes você desconhece que sabe alguma coisa. E num momento, quando você está fazendo alguma coisa, que você fala, nossa, sei fazer isso, né? Quer dizer, está tudo ali subliminarmente, inconscientemente, que você resgata nos momentos que você precisa fazer alguma coisa. Então, existem também métodos e técnicas para trabalhar o storytelling. Desde coisas muito simples, que são resgates ou recuperação de memória, de constituição, por exemplo, da unidade de informação, de como foi a primeira estrutura, de quais eram as prioridades, o que desenvolveu-se, com que objetivo, como é que foi, por que mudou o rumo, tudo isso num relato, simplesmente num relato. Isso é muito simples de fazer. Mas existem outros métodos e técnicas que você aplica em contextos muito especializados. Então, por exemplo, alguém que trabalha no desenvolvimento de coleções, na formação e desenvolvimento de coleções. Essa pessoa ela tem uma experiência de profissional e tem um conhecimento que não pode simplesmente ficar com ela. Seria até muito ruim se isso acontecesse. Então, como que você trabalha o conhecimento dessa pessoa no sentido de compartilhar? E aí existem muitas formas de fazer. Dentre elas, por exemplo, pode-se pôr um exemplo bem básico também, de você criar seminários especializados dentro da unidade de trabalho, dentro da unidade de informação. Então, você cria, por exemplo, um por mês, aonde será discutido perspectivas de futuro, desafios do presente, coisas que possibilitem, né, extrair o conhecimento dessas pessoas que estão ali. Isso tudo registrado, tudo gravado em vídeo e que vai ser depois disponibilizado ou no portal, ou no website, ou simplesmente enviado para as pessoas, para elas acessarem quem não participou e quem participou ali contribuindo. Então, o storytelling ele pode ter várias aplicações, né? Você pode trabalhar com uma especialidade, você pode trabalhar na recuperação da memória da própria unidade, você pode trabalhar, por exemplo, trajetórias de vida em termos de formação profissional. Essa pessoa é competente, ela tem competências essenciais para o tratamento documental, vamos dizer, né? Para análise, para questão de taxonomias. Como que ela chegou nisso? Qual foi a trajetória de formação dela? Então, tem muitos aspectos do storytelling que você pode recuperar e aí trabalhar isso internamente na unidade de informação. Temos mais 3 minutos.
sem dúvida, uma coisa que é importante, que eu acho que não disse, mas que quero dizer agora. A gente nunca vai conseguir explicitar tudo o que sabemos. Até porque nós não sabemos tudo que sabemos. Então, nós vamos sempre explicitar parte do que a gente sabe, parte do que a gente conhece. O que é importante? Que o gestor de uma unidade de informação, primeiro, ele tenha consciência disso, e segundo, que ele utilize recursos para que as pessoas, de fato, explicitem. Mas, em primeiro lugar, você não vai conseguir fazer isso sem mexer com a cultura. Você tem que trabalhar valores, né? Esses valores que estão ali na unidade de informação devem ser trabalhados. Por quê? Porque existem muitos mitos. Mito, por exemplo, como se eu passar o que eu sei, se eu falar o que eu sei, perdi meu cargo, amanhã estou na rua. Existe esse mito de que informação é poder. Então, se eu não falo para ninguém, só eu sei, eu estou seguro. Isso é um mito, na verdade, porque jamais essa pessoa ela constrói conhecimento a cada segundo, a cada milésimo de segundo. Então, jamais. E ela nem ela sabe tudo que ela sabe. Então, ela vai sempre passar parte do que ela sabe. Então, primeiro, trabalhar a questão cultural. Isso é importante. Muito importante. E aí, como que você faz isso? As lideranças têm que estar junto com você. Por quê? Porque as outras pessoas admiram os líderes, seguem o que os líderes falam. Então, você precisa trabalhar a liderança e esses valores culturais em todos os sujeitos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você vai trabalhar, já com a clareza de que é parte do que a gente sabe, né? Nós sempre vamos explicitar parte do que sabemos, é criar mecanismos para isso, criar estrutura, espaço, condições para isso. Né? O que eu posso te dizer? Bom, uma unidade de trabalho, uma unidade de informação, pagou para 10 funcionários participarem do CBBD. 10 bibliotecários estão aqui, participando. O que vai acontecer quando esses 10 bibliotecários voltarem? Eles vão continuar fazendo o que eles fazem no dia a dia. Não, de jeito nenhum. Tem que colocar esses 10. Vamos lá, pessoal. O que vocês viram? O que foi bom? O que não foi ruim? O que chamou a atenção? O que vocês destacam? Qual o trabalho mais legal que vocês viram? O que vocês acham que a gente pode aproveitar aqui? Que fala que impressionou, que fala que vocês falaram, é horrível. Isso tem que ser compartilhado. E isso tem que ser uma norma. Isso é uma instrução normativa da unidade de trabalho. Ou seja, a unidade de informação tem que ter normas claras. Quando eu vou para um congresso, para uma feira, para um seminário, para um curso, quando eu volto, está na norma que eu tenho que fazer um seminário, eu tenho que fazer uma palestra, eu tenho que fazer um relatório, esse relatório vai para o sistema, todo mundo tem acesso. Isso tem que ser normativo. E aí a coisa começa a acontecer. Então, assim, o compartilhamento, essa socialização, ela vai acontecer desde que o gestor promova condições para. Aí, claro, a cultura é uma coisa mais complexa e que você tem que trabalhar sempre, tá? Isso é básico. Mas, se você não tiver uma condição, políticas claras e normativas que regulem determinadas coisas, você não vai conseguir fazer. Porque aí vai fazer quem acha que é legal fazer, mas a maioria não vai fazer. Então, tem que ser normativo mesmo. Não sei se eu respondi. Obrigada. A professora Elisa, aqui gostaria de falar ainda alguns minutos. Um minutinho, professora Elisa, que nosso tempo está esgotando.
A Delcy falou para eu fechar aqui. Ontem a professora Isa Maria, da palestra, ela foi bem sucinta, e vou imitar ela. Da palestra que a professora Marta nos coloca, eu queria lembrar que quando nós discutimos gestão de unidades de informação, gestão do conhecimento, porque nós estamos preocupados, porque nós vivemos numa sociedade do excesso do consumo e do excesso da informação, né? E aí está o papel e a importância da gente precisar de pessoas que tenham sensibilidade, né? De olhar no olho do aluno, do favelado, e estar interessado, né? O que ele precisa, onde ele vive, como ele vive. E aí eu queria dizer aos nossos alunos, né, que vocês estão vindo trabalhar e estudar numa universidade pública e de qualidade. Obrigada. E nosso tempo esgotou para nós fazermos ainda outras coisas, né? Obrigada. Obrigada, professora Marta, Valentim, autoridades que vieram nos prestigiar, da UDESC. Eu vejo muitos colegas da UFSC aqui também, do curso de Biblioteconomia da UFSC. O presidente da ABCIM, o professor Oswaldo, que veio nos prestigiar, e outras pessoas importantes para nós, e que estão aqui, com certeza levaram a bela mensagem que a professora Marta nos passou. Obrigada a todos.